Vamos ao próximo aqui. Esse é um livro, uma caixona que veio da Companhia das Letras. Vamos lá. Vamos ver, é uma caixa bem grande, mas o conteúdo é leve. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, uma caixa com outra caixa dentro. Ai, gente, ó, uma caixa com outra caixa dentro. O que é isso? Caminhando com os Mortos, de Micheline Verunski. Ó, tirar aqui os plásticos. Aparentemente é da mesma autora, ó, da vencedora do Prêmio Jabuti. É o novo livro da Micheline Verunski, a autora que venceu o último Jabuti de melhor romance, O Som do Rugido da Onça. Eu tô pra ler esse livro faz tempo. Ó, veio também uma sacolinha de pano. Caminhando com os Mortos. Como é que é? Desobedeci e continuo desobedecendo, ó. Desobedeci e continuo desobedecendo. Deve ter a ver com o livro. Também veio um marcador de acetato, uma coisa transparente. Caminhando com os Mortos. Romance aterrador sobre as consequências perversas da intolerância e da doutrinação religiosa. Aqui atrás tem só algumas citações de outros autores. Vamos ver nas orelhas se tem uma sinopse. Caminhando com os Mortos trata de um território dentro de um terreiro, dentro de uma terra, de uma casa, de seus arredores, de suas plantas e de suas gentes, mas principalmente de como a memória desse local é afetada pelas histórias ali contadas e ali plantadas. O discurso de uma instituição pode estragar a vida de um povoado inteiro por gerações. Micheline Verunski narra com idas e vindas a crônica deste território desconhecido, de seu povo marcado por esses eventos, mas que não se resume a isso. Histórias de bruxas e perseguições que se repetem pela eternidade. Somos conduzidos pelo enredo através de depoimentos sobre um crime, pelas memórias e pelos relatos de pessoas e pela precisão da perita. A narrativa é sobre a vida e a morte e conforme nos embrenhamos na trama, não caminhamos entre gentes apenas, mas também com os mortos, queiramos ou não. Olha, essa sinopse ela é bem misteriosa, mas eu entendo que tem alguma coisa a ver com crimes cometidos contra alguma comunidade religiosa, provavelmente de matriz africana. Fala-se de terreiros, fala-se de plantas, fala-se de sentimento de caças bruxas, perseguição, talvez seja algo assim, mas o texto é muito misterioso aqui nessa orelha. Ai, que lindo! Enfim, vamos continuar. Duas caixinhas azuis, isso significa que são livros enviados pela editora Intrínseca. Onde é que eu abro aqui? Vamos lá. Aqui, A Arte da Fuga. A Arte da Fuga. De Jonathan Friedland. História do homem que fugiu de Auschwitz para alertar o mundo. Mais livros sobre o Holocausto, né? Toda vez tem. Abril de 44. Após viver e testemunhar imensuráveis sofrimentos, observar companheiros tentarem sem sucesso fugir e se preparar bastante, o adolescente Rudolf tornou-se um dos primeiros judeus a escapar de Auschwitz e abrir caminho para a liberdade. Ao fim da guerra, ele teria sido um dos poucos a conseguir tal façanha. Além de salvar a própria vida, Rudolf era movido pelo objetivo de revelar ao mundo a realidade sobre o campo de extermínio. O Jonathan Friedland é colunista do jornal The Guardian e ex-correspondente internacional, apresentador da série História Contemporânea da BBC Rádio 4. Tem vários prêmios, vários livros publicados, enfim, é um jornalista e essa provavelmente é uma história que ele pesquisou. Arte da Fuga. Vamos ao outro livro aqui da Intrínseca. Abrindo assim. Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano, o livro que deu origem ao filme.
Mais do que uma biografia, uma aula de história essencial para entender o passado e nossas escolhas para o futuro. A primeira biografia completa do pai da bomba atômica. Um retrato vívido e completo, narrado em detalhes reveladores. J. Robert Oppenheimer é uma das figuras mais emblemáticas do século XX. Olha a cara dele aqui. Físico brilhante, liderou esforços de desenvolvimento da bomba atômica para seu país em tempos de guerra, mas depois se viu confrontado com as consequências morais do progresso científico. Nesta biografia magistral, quem é o autor? Kai Bird e Martin Sherwin. São 2 autores. Nesta biografia, que levou 25 anos para ser escrita e ganhou o prêmio Pulitzer, Kai Bird e Martin Sherwin narram em detalhes a vida de Oppenheimer, desde o início de sua carreira até o papel central que teve na Guerra Fria. Muito bem, como qualquer biografia, tem algumas fotos, certo? Para quem gosta de história, para quem curte biografia, eu já disse mais uma vez que não é o meu gênero predileto. Gostei de algumas, desgostei da maioria que eu li. Mas é uma questão de gosto pessoal, né? Nada contra, é só gosto mesmo. Bom, vamos continuar aqui na nossa missão de abrir as caixinhas. Temos mais um aqui que é da Companhia das Letras. Ó, 2 livros aqui dentro. Tá, nada a ver um com o outro. Um é uma edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, da coleção Clássicos da Zahar. Zahar é um selo da Companhia das Letras. Antigamente era uma editora separada, mas aí foi incorporado pelo Grupo Companhia. E eles trouxeram essa coleção bonitinha de clássicos para o catálogo da Companhia das Letras. Gostei já de ver que tem um tamanho de fonte grande, bem confortável aos olhos. E é isso, é um dos livros mais adoráveis. Foi um dos livros que me conquistaram para o Machado de Assis. Depois que eu li o Memórias Póstumas, que eu fiquei, meu Deus, quero ler mais livros desse homem, quero ler mais coisas que o Machado escreveu. O outro livro é de Alejo Carpentier, O Cerco. É um livro cubano. Um livro ambientado em Havana, em Cuba. Alejo Carpentier, então é Alejo. Ele nasceu na Suíça, mas cresceu em Havana. É um autor nascido no começo do século XX, 1904, ou seja, uns 50 anos antes da Revolução Cubana. Foi escritor, músico e jornalista. Viveu períodos na França, na Venezuela, retornou a Cuba em 1959, depois da vitória da Revolução. Recebeu prêmios literários, Miguel de Cervantes, e morreu em Cuba mesmo, onde passou as últimas décadas da sua vida. Nessa pequena obra-prima, ambientada em Havana no início da década de 30, portanto, 20 anos antes da Revolução, né? Os protagonistas conhecem uns aos outros, mas desconhecem a trama diabólica que os une. As histórias, fragmentadas e contadas a partir de diferentes pontos de vista, aludem ao passado de Cuba, mas a ação principal é centrada na ditadura de Gerardo Machado, que foi presidente de Cuba entre 29 e 33, quando a violenta resistência política ao regime resultou em declarações, traições e assassinatos. Só mais um dia na vida de um país latino-americano. Também estava acontecendo assassinatos, mortes e revoluções aqui no Brasil nesse mesmo período. Uma leitura atenta une os fragmentos da narrativa, na qual a erudição e a linguagem exuberante são indissociáveis do estilo do grande escritor cubano. Então tá aí. É um clássico da literatura cubana, O Cerco, de Alejo Carpentier. Nossa, ó, também um livro de letras grandes. Deve ser confortável de ler. Eu não vou dizer que é rápido, porque não necessariamente. Pode ser um livro desafiador, né? Mas pelo menos é fácil de enxergar. Eu tenho me incomodado muito com livros de letras pequenininhas. É irritante. E olha que eu nem estou com problemas de vista cansada ainda.
não cheguei na idade. Vamos aqui para essa caixinha, é do Grupo Record, né? Tá, 2 livros diferentes, mas um eu conheço muito bem. É uma nova edição de A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, com nova arte de capa. Eu amo esse livro de paixão. Ah, olha que legal! Tem uma árvore genealógica da família Trueba. É da família Trueba, né? Tem a árvore genealógica aqui, que eu não recomendo que vocês vejam antes de ler o livro, porque claro que dá spoilers, né? Que mostra quem casa com quem tem filho com quem. Mas muito bonitinho. Eu conheço esse livro desde que eu sou menina. A minha avó gostava de ler esse livro. Eu li pela primeira vez aos 13 anos, mais ou menos. Eu me apeguei muito à capa que o livro tinha naquela época, que eu acho belíssima. E não sei se a uma primeira vista eu me encanto muito por essa nova ilustração. É um pouco fosforescente demais, né? Essa mulher de cabelos verdes, mas dá um pouco mais da ambientação fantástica da história, porque tem toques de realismo mágico na história, embora ela seja bem mais realista do que mágica. Então talvez essa tenha sido a intenção, né? Enfim, é uma bela capa. Não vou dizer que é uma arte feia, mas é que eu tô muito acostumada com a antiga, a que me fez me apaixonar por essa história que vocês devem ler. Ela foi uma das primeiras resenhas do canal, eu fiz a releitura e recomendo que vocês parem tudo o que vocês estiverem fazendo e leiam A Casa dos Espíritos. Da Isabel Allende, uma escritora que tem origem chilena, embora eu acho que ela nunca de fato tenha morado muito tempo no Chile, porque ela é parente do Salvador Allende, o presidente socialista chileno que foi assassinado num golpe de estado. E, bom, ela e a família inteira, quem pôde, fugiu. Então eu acho que ela nunca morou muito tempo no Chile. Ela foi para outros países, Venezuela, Colômbia. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Enfim, mas ela fala sobre o Chile. Bom, Lia Luft agora nesse outro livro, Perdas e Ganhos. Eu também me lembro quando esse livro saiu, que ele foi um sucesso. Isso aqui é uma reedição. Até porque eu acho que a Lia Luft já faleceu, né? Faleceu em 2021, aos 83 anos. É uma escritora do Rio Grande do Sul, com vários romances publicados. Eu lembro quando saiu esse Perdas e Ganhos. Foi um sucesso. 2003 foi quando saiu esse livro. Edição comemorativa de 20 anos com um prefácio de Fabrício Carpinejar. Mais do que romancista, poeta, cronista e contista, Lia Luft é um gênero literário em si. Perdas e Ganhos, narrativa que transita entre a ficção, a crônica e a reflexão, parte de um desejo de conversar diretamente com o leitor sobre os dramas existenciais do ser humano, temas intrínsecos à sua produção literária: dor, morte, tristeza, esperança, família, ternura. O sucesso de quase 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil e no mundo revela a universalidade da mensagem. Mas não fala muito sobre qual é a história, se é que há uma história. É uma coisa meio mista, né? Metade ficção, metade ensaio. Eu tenho uma vaga impressão de que esse livro ele tem um quê de autoajuda. Mas não sei. Eu não tô falando isso pra depreciar, não. Mas é que eu lembro que na época que saiu, em 2003... era um livro que estava na moda, que as pessoas liam porque ele tinha um ar meio de sabedoria, né? E eu não consegui descobrir de que se trata a história, se são só reflexões genéricas ou crônicas, enfim. Mas eu lembro que a Lia Luft, né, de repente ela aparecia em tudo que é lugar, ela tinha colunas em jornais, em revistas, ela era uma mulher sábia, né, que todo mundo queria ouvir o que a Lia Luft tinha para dizer. Vamos continuar. Isso aqui estava dentro da... olha, eu não vi. Isso aqui estava dentro da caixinha da Companhia das Letras. Era uma caixa dentro da caixa. E traz um livro da Penguin Companhia. Canto para Govinda, de
Jadayeva. Parece uma coisa meio hindu. Vamos lá. Vou mostrar aqui a ilustração de capa para vocês. Não parece algo meio hindu? Eu confesso que eu não conheço. Peça fundamental da cultura hinduísta, Canto para Govinda, poema composto no século XII por Jadayeva, inspirou artistas de diversas áreas ao longo dos séculos. Nele, a história de amor entre os pastores Govinda e Radha desfila por 3 estágios: a união carnal, a separação e o reencontro, habitando ao mesmo tempo a dimensão erótica e mística, cujo paralelo mais conhecido na nossa cultura é o Cântico dos Cânticos da Bíblia. A linguagem sugestiva e repleta de insinuações mostra que a arte poética é o espaço de encontro entre o humano e o divino, em que as fronteiras do eu são dissolvidas. Em tradução direta do sânscrito. Meu Deus do céu, do sânscrito. Além de oferecer uma contextualização acessível ao panteão hindu para pessoas pouco familiarizadas com as tradições orientais, que é o meu caso, confere ritmo e movimento ao poema, contagiando o leitor com a selvagem dança amorosa. Caramba, então é um trabalho acadêmico com a ousada missão de apresentar um poema hindu do século quê? Do século XII para nós, leitores brasileiros. Ó, é um poema mesmo, tá vendo? Mas tem o que eu posso dizer aqui? Ah, tem umas introduçõezinhas aqui, ó. Capítulo 3º. Neste capítulo, não sei o que lá. Então tem um pouco de explicação aqui. Contextualização do que está acontecendo. Tem um texto de introdução também, ó. Escrito por João Carlos B. Gonçalves. Vamos ver quem ele é. Professor de língua sânscrita, literatura filosófica indiana antiga e também tradutor. Especializou-se em literatura dos Puranas, um dos mais importantes substratos das práticas que consolidaram o hinduísmo. Muito bem. É um especialista mesmo. Ah, e também tem um monte de palavras aqui no glossário. Realmente, trabalho completinho. É necessário, né? Porque se for apresentar só o poema, gente, a menos que a gente tenha auxílio de um professor, eu acho que um leitor comum, como eu, como a maioria de vocês, não ia entender muita coisa, né? É muito legal. Esse aqui é da Editora Globo. Vamos abrir aqui. Baioa Sem Data para Morrer, de Rui Couceiro. Baioa Sem Data para Morrer. Nascido no Porto, portanto, em Portugal, né? A vida no vilarejo de Gorda e Feia, nossa, o nome do vilarejo é Gorda e Feia, é monótona. Com seus velhos moradores à espera do dia do juízo final, a rotina é regada a vinho, fofoca, maldições, suicídios, tradições e uma sensação constante de abandono. Com a chegada de um novo morador, um professor que se autoexila na vila natal dos seus avós, o velho Joaquim Baioa ganha um parceiro para ajudá-lo na missão de restaurar as casas antigas em ruínas. Ele reavivará a esperança de atrair novos moradores e fazer renascer a vida onde a morte faz ronda em cada pedra das ruas poeirentas e quase desertas. A estreia de Rui Couceiro na ficção é marcada pela habilidade em contar histórias pitorescas de pessoas comuns da zona rural de Portugal, que guarda semelhança com todas as zonas rurais do mundo. Muito bem. Então, Baioa Sem Data para Morrer. Acho que deve ser legal. Fiquei com uma boa impressão. Continuando aqui. Vamos ver que livro que é. Ah, olha, que coincidência. Segundo Frankenstein do dia. Esse é o da Antofágica. Muita coincidência, né? Vamos ver essa arte de capa aqui, é outra proposta.
Isso aqui tá parecendo o ETzinho do Marte Ataca. Quem viu o filme dos anos 90 deve lembrar. Vamos ver quais são os destaques dessa edição. Tradução e notas de Fábio Bonillo. Artes de Yuri Casais. Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Para quem não sabe, esse é um nome alternativo. Vamos ver, ó. Eu adoro que a Antofágica combina o texto com as ilustrações e eles também usam outras fontes quando alguma carta, algum relato. Eles capricham bem nos recursos aqui de edição, né? E adoro que eles combinam as ilustrações com o texto. Outra edição bem bonita. E também tem, ó, o QR Code aqui dentro, que dá acesso a uma aula sobre Frankenstein da Sofia Nestrovsky, escritora e mestre em teoria literária pela USP. Também tem textos de explicação, né? Comentários, introdução. Vamos fechar com mais uma caixinha azul, que significa dizer que é um livro da Intrínseca. Vamos ver aqui. Esse é bem leve. É um livro pequenininho. Os Perigos de Fumar na Cama. Difícil de ler, né? Os Perigos de Fumar na Cama, de Mariana Enríquez. Essa é uma autora argentina, não é não? Eu me lembro dela. Ela também foi uma das autoras que eles publicaram na época do Clube Intrínsecos, Mariana Enríquez. Agora é um romance novo, Os Perigos de Fumar na Cama. Olha essa ilustração, que assustadora. Uma mão carregando uma cabeça. Vamos lá. Neste aclamado livro de contos, Mariana Enríquez reúne 12 histórias fantásticas, lançando mão de um amplo repertório de recursos narrativos inspirados nos clássicos do terror: fantasmas, bruxas, brincadeiras com espíritos, visões e mortos que voltam à vida. Mas muito além de apenas revisitá-los, ela renova o gênero pelo qual ficou conhecida e demonstra mais uma vez a força de sua voz radicalmente contemporânea. Suas histórias mergulham no sinistro que espreita o cotidiano, exibem erotismo obscuro e tecem imagens poderosas cuja marca é inegável. Muito bem, livro de contos de uma autora argentina. Estes são, ó, junto aqui com a nossa lâmpadazinha mágica, os livros que eu tinha para mostrar para vocês. Agora cabe a mim arrumar essa bagunça, ó, a situação aqui, ó, que eu vou ter que limpar depois. Mas vai valer a pena se você curtir este vídeo, se você fizer o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desses livros, e melhor ainda, se você usar os links que eu deixo aqui embaixo na descrição, tanto na Amazon quanto na estante virtual, para comprar algum desses livros que deixou vocês morrendo de vontade. Eu sei que vocês estão de olho nisso aqui, mas eu não sei se isso aqui tá sendo vendido junto com os livros do Frankenstein, ou se só faz parte do material de divulgação. Mas os livros também são bem legais, e eu vou colocar todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto na Amazon quanto na estante virtual. Um beijo a todos, obrigado por dar audiência a esse vídeo longuíssimo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!